Vai no... Agora foi. Agora deu certo. Não sei se é a internet. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim? Então, é a internet. Acho que era do Meet mesmo. E vou arrumar aqui. Estamos na página, deixa eu ver aqui. 346? Não, 47, né? Que a gente vai começar do trabalho de deslocamento. É isso, né? Que foi, Dani? Não é 344? 44? Não é? Na 344, eu tinha marcado no tópico 6, mas eu coloquei o marcador na página 347. Refresca aí minha memória. O meu marcador estava aqui, eu acho que a gente já começa essa parte, não é? Então, eu acho que deve ser só esse daqui, o 6, para começar o outro, né? Acho que é esse. Então, dezembro, né, gente? A vida da mãe, né? Vamos lá, né? Mãe, isso aqui assim, ó. Respirando por aparelhos. Nossa Senhora. Vocês já estão malucas? Já estou maluca. Maluca com o final de ano, maluca com a clínica no final de ano, né? Não é? Vocês estão assim também? Tem vezes que a clínica no final de ano pega, assim, né? De se organizar com férias, com tudo isso. É um babado. A vida da empreendedora, da clínica, né, gente? Muita coisa. Então, a gente vai na página 344, e aí, a partir da parte 6. Olha o nome da pessoa, Marcinovski, deve falar, né? Se fosse no Brasil, seria Marciano, que é Marcinovski. Relata, e aí tem uma nota. Todo esse parágrafo foi acrescentado em 1914, e a citação é de J. Marcinovski. Nessa manhã, entre sonho e vigília, tive a experiência de uma bela condensação de palavras. No decorrer de muitos fragmentos oníricos difíceis de serem lembrados, surpreendo-me com uma palavra que, meio impressa, vejo diante de mim. Erzeflix, e faz parte de uma frase que, fora de qualquer contexto, passou isoladamente para minha lembrança consciente. Dizia: isso age exerflix sobre a sensibilidade sexual. Eu soube imediatamente que a palavra deveria ser exierix, de modo educativo, mas hesitei, achando que talvez fosse nossa... Né? Não vou falar, vocês estão lendo aí a palavra, porque eu não faço ideia de como pronuncia. Então, me ocorreu a palavra sífilis. E, ainda meio que dormindo, comecei a analisar, tentando descobrir como isso pôde se introduzir em meu sonho, pois não tenho contato com essa doença nem em minha vida pessoal, nem em minha profissão. Então, me ocorreu narrativo que explicava, ao mesmo tempo, o e o fato de que, ontem à noite, a nossa governanta, que é um nome parecido, me pediu que falasse sobre o problema da prostituição, e nisso lhe dei o livro de Recé, sobre a prostituição, para exercer uma influência educadora sobre sua vida emocional, que não se desenvolvera de modo inteiramente normal, após contar-lhe várias coisas sobre o problema. De repente, entendi que a palavra sífilis não devia ser tomada no sentido literal, mas que significava veneno, naturalmente em relação à vida sexual. Traduzida, a frase é perfeitamente lógica. Por meio da minha narrativa, procurei exercer uma influência educadora sobre a vida sentimental da minha governanta, mas receio que, ao mesmo tempo, isso possa ter um efeito tóxico.
E aí ele coloca aqui todas as palavras e a maneira, né, de que como elas eram ditas. As deformações de palavras nos sonhos se assemelham muito às que conhecemos na paranoia, que não deixam de estar presentes também na histeria e nas ideias obsessivas. As artes verbais das crianças, que às vezes tratam as palavras realmente como se fossem objetos e inventam novas linguagens e formas sintáticas artificiais, são a fonte comum para os sonhos e as psiconeuroses nesse ponto. A análise, e aí tem uma nota que foi acrescentada aqui, o parágrafo em 1919. De formação de palavras sem sentido no sonho é particularmente adequada para demonstrar as condensações realizadas no trabalho do sonho. Não se conclua do pequeno número de exemplos aqui oferecidos que esse tipo de material é observado raramente ou só em casos excepcionais. Pelo contrário, ele é frequente. Mas visto que a interpretação dos sonhos depende do tratamento psicanalítico, poucos exemplos são registrados e comunicados, e geralmente as análises comunicadas são compreensíveis apenas para os especialistas em patologia das neuroses. Um desses é o sonho do Dr. von Karpinska, de 1914, que contém a expressão sem sentido. E aí está aqui em alemão, vamos deixar passar como é que se fala isso. Também são dignos de menção os casos em que aparece no sonho uma palavra que não é desprovida de sentido, mas que perdeu seu significado próprio e reúne vários outros significados, com os quais se relaciona como uma palavra sem sentido. Esse é o caso no sonho da categoria, de um garoto de 10 anos de idade, publicado por Witkowski. Categoria designa ali os órgãos sexuais femininos. A minha rinite começou. E categoriar significa urinar. Quando no sonho aparecem falas que são expressamente diferenciadas de pensamentos, vale a regra, sem exceções, de que a fala onírica provém de falas recordadas no material do sonho. As palavras são conservadas sem alteração, ou levemente deslocadas na expressão. Muitas vezes, a fala onírica é composta de diversas lembranças de falas. As palavras permanecem iguais, o sentido pode ser outro ou vários outros. Não raramente, a fala onírica serve como mera alusão a um evento em que a fala lembrada ocorreu. Tem uma nota. Recentemente, encontrei a única exceção a essa regra, num jovem com as funções intelectuais intactas e altamente desenvolvidas, que sofre de obsessões. As falas que ocorriam em seus sonhos não vinham de palavras que ele tinha ouvido ou falado. Correspondiam, isso sim, ao teor não deformado de suas ideias obsessivas, que lhe vinham à consciência apenas de forma alterada. E a gente começa agora aqui o trabalho de deslocamento. Outra relação, provavelmente não menos significativa, já deve ter chamado nossa atenção enquanto reuníamos os exemplos da condensação do sonho. Podemos observar que os elementos que se destacam no conteúdo manifesto do sonho são essenciais e não têm o mesmo papel dos pensamentos oníricos. Como corolário, pode-se formular a inversão dessa sentença. Aquilo que nos pensamentos oníricos é evidentemente o conteúdo essencial não precisa estar representado no sonho. O sonho é como que centrado diversamente dos pensamentos oníricos. Seu conteúdo é ordenado em torno de outros elementos como centro. No sonho da monografia botânica, por exemplo, o ponto central do conteúdo do sonho é evidentemente o elemento botânico. Os pensamentos oníricos tratam das complicações e conflitos resultantes das obrigações profissionais entre colegas.
Em seguida, da recriminação de que costumo fazer sacrifícios demais por minhas atividades prediletas. Nesse núcleo dos pensamentos oníricos, o elemento botânico não tem lugar, se não tiver frouxamente ligado a eles por um contraste, pois a botânica jamais ocupou um lugar entre meus estudos prediletos. No sonho de Safo, do meu paciente, o centro é o subir e descer, estar em cima e embaixo. Mas o sonho trata dos perigos das relações sexuais com pessoas de classe inferior, de maneira que só um dos elementos dos pensamentos oníricos parece ter entrado no conteúdo do sonho, e isso numa ampliação indevida. De modo semelhante, no sonho dos escaravelhos, que tem como tema as relações entre sexualidade e crueldade, reaparece o fator da crueldade no conteúdo do sonho, mas com outras ligações, e sem a mesma do elemento sexual, ou seja, tirado do contexto e transformado em algo estranho. No sonho do tio, a barba loura que constitui o seu centro aparece sem nenhuma relação de sentido com os desejos de grandeza de que havíamos identificado como núcleo dos pensamentos oníricos. Tais sonhos dão a justificável impressão de um deslocamento. Ao contrário desses exemplos, o sonho da injeção de Irma mostra que na formação do sonho, os vários elementos podem muito bem manter o lugar que têm nos pensamentos oníricos. A princípio, tende a provocar nossa surpresa o reconhecimento dessa relação nova e inconstante na sua direção, entre pensamentos oníricos e conteúdo do sonho. Quando encontramos, no processo psíquico da vida normal, uma representação que, entre várias outras, foi destacada e adquiriu vivacidade especial para a consciência, costumamos ver isso como a prova de que é dada à representação vitoriosa um valor psíquico especialmente alto, determinado grau de interesse. Constatamos, então, que esse valor dos elementos nos pensamentos oníricos não é preservado ou nem chega a ser considerado na formação do sonho. Não há dúvida de que os elementos de maior valor dos pensamentos oníricos. De quais são os elementos de maior valor nos pensamentos oníricos? Sabemos isso por julgamento direto. Na formação do sonho, esses elementos essenciais, destacados com um interesse intenso, podem ser tratados como se fossem de valor inferior, e seu lugar no sonho passa a ser ocupado por outros elementos que eram certamente de valor inferior nos pensamentos oníricos. A impressão inicial é de que a intensidade psíquica, e aí tem uma nota aqui, naturalmente, intensidade psíquica, valor, interesse de representação devem ser diferenciados da intensidade sensorial, da intensidade do que é representado. Então, a impressão inicial é de que a intensidade psíquica das várias representações não importa na sua escolha para o sonho, que importa apenas a determinação mais ou menos múltipla. Diríamos que entra no sonho não o que é relevante nos pensamentos oníricos, mas o que neles está contido diversas vezes. No entanto, essa hipótese não ajuda muito a compreender a formação do sonho, pois de antemão é difícil acreditar que os dois fatores de determinação múltipla e do valor próprio possam agir em sentidos contrários. As representações mais importantes nos pensamentos oníricos devem ser também aquelas que neles retornam com mais frequência, pois os pensamentos oníricos irradiam delas como que de pontos centrais. Contudo, o sonho pode rejeitar esses elementos enfatizados intensamente e reforçados de muitas direções, e incluir em seu conteúdo outros elementos que têm apenas esse último atributo. Ô, gente, eu estou lendo e estou pensando no livro, que eu até postei ontem que eu terminei, do Diálogos da Clínica Psicanalítica, da Marion. Não sei se vocês já tiveram contato com o livro,
mas ela fala, na verdade a Marion, ela fala disso em outros lugares também, assim, é uma forma que ela usa, já li em outros livros dela, mas ela fala de ouvir um paciente em análise e o discurso dele, ela entender sempre como um sonho, né? A narração é historinha, ela chama aquele discurso de historinha. E essa historinha ser vista como um sonho, que pode ter esse tipo de deslocamento. Nesse livro dos diálogos, eu acho que é no capítulo 5, é no penúltimo. Não sei se é 5, eu acho que é. Se for o primeiro número que veio na minha cabeça, eu vou confiar no consciente que deve ser isso. Acho que é o capítulo 5, está lá justamente a interpretação, porque ela traz, né, recortes de casos clínicos e a interpretação. E a interpretação passa por isso. Ela entende como um deslocamento, e aí ela faz uma intervenção, então, colocando isso para paciente, aí ela vai destrinchando, então, qual foi o resultado que aquilo deu. Então, vale a leitura e vale também levar isso para a nossa escuta, né? De tentar, às vezes o paciente ele fica dizendo uma coisa assim que a gente pensa, por que está me falando disso, né? Qual que é a importância disso, assim? Fica uma coisa, não sei se vocês já tiveram essa sensação de que aquilo é importante de alguma maneira, porque não é um falatório, não é algo vazio, mas também você não está encontrando o sentido daquilo, assim, você não está vendo o que pode ser nitidamente. E aí interpretar como um sonho, de que pode estar deslocado, né, de que tem um conteúdo ali, tem um manifesto, tem um latente, a gente precisa entender o que está aparecendo ali, faz bastante sentido. A Marion é maravilhosa em trazer articulação teórica clínica, né, então fica a dica aí do livro. Então, eu ia dizer, não sei se tu já leu esse, mas o Para que serve uma análise, gente, é maravilhoso e ele é Já curtinho. li. E aí ela faz até essa analogia do sonho, ela coloca como sonho, como pesadelo, o que ele está falando a partir do sofrimento que tem aquilo, né? Da forma como o paciente fala, ela coloca num lugar de como se ele estivesse relatando um pesadelo, não esse pesadelo sonhado, né? O pesadelo de que aquilo é um pesadelo, assim, mas de fato aconteceu. É muito, Ela faz metáforas muito boas, né? muito boas. Para que serve uma análise, gente? Eu engoli ele, assim, eu li ele. Eu acho que dos que eu já li dela, eu acho que é o meu preferido. Para que serve uma análise? Nossa, é bom demais, É gente. muito bom. Meu, e isso dela aí fazendo como se fosse um sonho, meu, ela. Depois que eu li o Para que serve uma análise, eu percebi que ela meio que fez isso no Nota sobre Aptidão à Felicidade. Ela pegou uma cena de como se fosse um sonho, assim, uma cena, e foi refazendo aquela cena das diversas formas. Diversas formas, né? Meu, muito maravilhosa, assim, queria ter essa habilidade de articular, assim, as coisas. E você vê, Dali, que não é uma crítica de forma alguma, porque eu acho ela sensacional. Mas quando a gente, até nesse momento, terminei o livro dela, eu tenho outros para ler, e eu nem vou começar a ler, porque é cansativo, tanto que é repetitivo. Sim. Um livro muito repete o outro, ela dá às vezes os mesmos exemplos de caso, né? Fica assim um pouco repetitivo. Mas dentro dessa repetição tem uma coisa muito interessante que ela faz, que é justamente de encaixar uma outra, fazer um outro recorte a partir daquilo. O Notas da Aptidão e Felicidade é justamente isso, é uma mesma cena. Às vezes fica cansativo ler a mesma cena, mas aí você lê a mesma cena dentro de um conceito que ela consegue articular e dá um estalo assim, né? Então, eu não vou parar de ler livro dela nunca, eu vou dar um tempo só para me recuperar da... É a mesma coisa, porque aí eu terminei o Para que serve uma análise, e aí eu tô com outros dois dela já aqui, mas eu falei, não, eu preciso ler outras coisas. Isso, eu vou dar um tempo Digerindo, vai para ficando aquilo começar, ali. né, mais para frente outro, mas assim, para quem tem dificuldade, e no começo e no meio, a gente tem dificuldade de fazer articulação teórico-clínica, cara, engole os livros dela, porque assim, vai fazer muita diferença na clínica. Eu não acho que eles sejam livros em que quem é muito iniciante consegue aproveitar do que quando a gente já tem um melhor aprofundamento teórico. Mas, para quem está iniciando e tem dúvida, dá para circular os conceitos e ir atrás de ler, por exemplo, eu gosto muito de fazer dupla, assim, de leitura, né? Então, tá lendo transferência. Faz eu gosto muito de fazer isso, não sei se funciona para vocês, mas faz uma lista
de textos do Freud que falam sobre transferência, lê e conjuntamente vai lendo também o dela. E aí você consegue pegar isso, assim, de fazer um recorte, uma costura entre um e outro, que aí você vai entender o que o Freud estava dizendo e a prática a partir do que ela traz. Nossa, é muito rico, assim, circula todo o conceito que tu não entender, caça ali, faz um fichamento, vai atrás de textos que aí sejam do próprio, né, então Freud, ou ali quem você escolher, apesar que ela traz mais conceitos freudianos mesmo, e aí você vai atrás do próprio autor para fazer mais um aprofundamento mesmo daquele conceito. Mas pode comprar, assim, ó, 100 dos livros dela, que é um dinheiro muito bem investido. Agora acabou, né? Mas tava com cada promoção na feira lá da USP, da Blucher. Cara, tinha livro dela por R$ 22. Bem baratinho. Devia ter avisado vocês antes, né? Passou batido. Comprei e não avisei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Para solucionar essa dificuldade, precisamos recorrer a outra impressão que tivemos que investigar, a sobredeterminação do conteúdo do sonho, na sessão anterior. Talvez alguns leitores dessa investigação tenham achado que a sobredeterminação dos elementos do sonho não é uma descoberta significativa, por ser óbvia. De fato, na análise, partimos dos elementos do sonho e registramos todos os pensamentos ligados a ele. Não surpreende, portanto, que no material assim obtido, esses elementos reapareçam com grande frequência. Não posso considerar válida essa objeção, mas expressarei algo que não parece diferente dela. Entre os pensamentos que a análise revela, há muitos que se acham mais distantes do núcleo do sonho e que parecem ser interpolações artificiais com determinado objetivo. Este pode ser identificado facilmente. São eles que estabelecem um vínculo muitas vezes forçado e artificial, entre o conteúdo dos sonhos e pensamentos oníricos. E se esses elementos forem excluídos da análise, os elementos do conteúdo do sonho perderiam não só a sobredeterminação, mas qualquer determinação satisfatória pelos pensamentos oníricos. Assim, somos levados à conclusão de que a determinação múltipla, decisiva para a seleção feita pelo sonho, nem sempre é um fator primário da formação do sonho, e sim, com frequência, um resultado secundário de um poder psíquico que ainda desconhecemos. Mas ela deve ter importância para o ingresso dos diferentes elementos do sonho, pois podemos observar que é produzida com certo dispêndio quando não resulta do material onírico sem ajuda. Então, é plausível pensar que no trabalho do sonho se manifesta um poder psíquico, que, de um lado, despoja de sua intensidade os elementos de alto valor psíquico, e de outro, por meio da sobredeterminação, a partir de elementos inferiores, cria novos valores, que depois conseguem chegar ao conteúdo do sonho. Se for assim, houve na formação do sonho uma transferência e deslocamento das intensidades psíquicas dos elementos, de que decorre a diferença textual entre conteúdo do sonho e pensamentos oníricos. O processo, que assim supomos, é justamente a parte essencial do trabalho do sonho. Ele merece o nome de deslocamento do sonho. O deslocamento e a condensação do sonho são dois mestres artesãos a cuja atividade podemos atribuir essencialmente a forma do sonho. Creio que também não será difícil reconhecer o poder psíquico que se manifesta nos fatos do deslocamento do sonho. O efeito desse deslocamento é que o conteúdo do sonho não se parece mais com o núcleo dos pensamentos oníricos, que o sonho apenas reproduz uma deformação do desejo onírico do inconsciente. Mas já conhecemos a deformação do sonho.
Nós a explicamos pela censura que uma instância psíquica exerce sobre outra na vida do pensamento. O deslocamento do sonho é um dos principais recursos para obter essa deformação. Fez o ato quem com ele ganhou. Podemos presumir que o deslocamento do sonho ocorre pela influência daquela censura, da defesa endopsíquica. E aí tem uma nota, acrescentada em 1909. Como posso designar como núcleo da minha concepção do sonho a ideia de que a deformação onírica se deve à censura? Incluo aqui a última parte do conto, Sonhar como estando acordado, da obra Fantasie de Linnaeus, na qual encontro novamente essa característica de minha teoria. Sobre um homem que tem uma característica peculiar de jamais sonhar absurdos. Sua qualidade maravilhosa de sonhar como se estivesse acordado se deve às suas virtudes, à sua bondade, à sua justiça, ao seu amor da verdade. É a transparência moral de sua natureza que me permite entendê-lo perfeitamente. Mas se eu pensar bem, responde o outro, quase acredito que todos são constituídos como eu, e ninguém sonha absurdos. Um sonho do qual nos lembramos tão nitidamente que depois podemos contá-lo, que não é produzido pela febre, sempre tem sentido e não poderia ser diferente, pois aquilo que se contradiz jamais poderia se juntar num todo. A frequente confusão de tempo e espaço não diminui em nada o conteúdo verdadeiro do sonho, pois os dois certamente não tiveram importância para o seu conteúdo essencial. No estado de vigília, fazemos muitas vezes a mesma coisa. Basta pensar nos contos de fadas, em tantas criações da imaginação ousadas e plenas de sentido, sobre as quais apenas um insensato diria: isso é absurdo, porque é impossível. Se sempre pudéssemos interpretar corretamente os sonhos, assim como você acaba de fazer com o meu, disse o amigo. Certamente não é uma tarefa fácil, mas com um pouco de atenção, o próprio sonhador deveria consegui-lo sempre. Porque, na maioria das vezes, não consegue. Parece sempre haver algo oculto no sonho de vocês, algo lascivo, de natureza própria e mais elevada. Certa qualidade secreta em vocês, difícil de conceber. Por isso, seus sonhos parecem tantas vezes sem sentido, até mesmo absurdos. Mas bem no fundo, não é assim. Não pode absolutamente ser assim, pois trata sempre da mesma pessoa, esteja ela desperta ou sonhando. Mais adiante, investigaremos de que modo os fatores do deslocamento, da condensação e da sobredeterminação interagem na formação do sonho, qual o fator dominante e o subordinado. Por ora, podemos afirmar com segunda condição que precisa ser satisfeita para que os elementos se introduzam no sonho. Eles têm de escapar à censura da resistência. Mas a partir de agora, tomaremos o deslocamento como fato inquestionável na interpretação dos sonhos. Olha, essa parte de que ele coloca aqui, cadê? De tem que escapar à censura da resistência, é muito sobre isso, né? Sabe que eu acho isso interessante, assim, né? Quando a gente está falando da censura, tudo, muitas vezes em análise a gente escuta uma pessoa falar assim, eu escuto principalmente sobre inveja, não sei como é que fica para vocês, vocês também notam isso, mas a pessoa está descrevendo uma cena em que ela sentiu inveja, e aí ela diz, mas não é inveja, sabe? Eu nem disse que era, não falei nada, né? Ah, mas não é inveja, né? E aí ela vai tentando encontrar uma outra palavra para aquilo, e não tem, né? É inveja mesmo, mas a inveja é tida como algo muito monstruoso que você não pode aceitar em você, né? Então você já coloca, mas olha, não é. Tira de si, né? Não é isso. Eu não sei também o que que é, mas inveja eu tenho certeza que não é. E aí a pessoa, até que ela possa se deparar com aquilo que ela mesma sente e não mais, né, reprimir aquilo, até que ela possa, então, falar disso,
leva um tempo, mas o quanto que é rico quando pode ultrapassar isso. Eu acho que inveja, como eu falei, é o que mais aparece, mas outros sentimentos, como ódio, um desejo de vingança, né? Tem gente que deseja mal, assim, para alguém, tá? E aí fala, mas sabe, não é que eu quero vingança, mas sim, de alguma maneira quer. E a gente tem um espaço para ouvir disso sem julgamento que socialmente é raro que alguém tenha, né? Sempre tem muito julgamento a respeito disso. Então as pessoas elas já vêm com culpa, elas já vêm se justificando, dando um outro nome para aquilo. Acho que associa muito inveja com desejar o mal do outro, né? Parece que, tipo, se você tem inveja é porque você quer o mal daquela pessoa, e às vezes você só quer aquilo também, né? Às vezes é que vai acontecer. Eu vejo muito isso, assim. Olha, mulheres grávidas, e assim, quando uma mulher deseja engravidar, que ela vê uma outra grávida, ela acha que ela ter inveja daquilo vai fazer com que a moça perca, né? A outra mulher, ela perca o bebê. Nem foi paciente, foi uma amiga que eu estava conversando recentemente, ela estava falando da irmã dela. E aí ela estava falando de como os pais sempre trataram diferente ali, né? E teve uma situação, e aí ela falava, eu não tenho inveja dela, mas é que, tipo, dá uma sensação de que é o mal dela. Não, não é o mal, mas puxa, acho que você queria também, né? Ser tratada desse jeito. Porque às vezes é sobre isso, assim, querer também ser tratada de uma maneira. Querer, sabe que tem uma diferença, assim, e às vezes a gente vê isso, né, dos pacientes, até demora para que eles tenham uma percepção de que você pode querer, às vezes, ter aquilo, não quer dizer que você quer tirar aquilo do outro, né? E isso tem muita diferença. Você pode querer também alguma coisa, não quer dizer que você vai tirar do outro. Essa inveja, às vezes, é uma inveja destrutiva. Quando você fica querendo, né, ali, não é que você quer ter, é que você não quer que o outro tenha, né? Tem isso, assim, tem gente que fala desse lugar. Eu não tenho, não quero que o outro tenha. Não de, eu também gostaria de ter. Mas, assim, né, também só para colocar aqui, a gente escuta qualquer tipo de inveja, tanto faz de que ordem seja, sem julgamento, porque ninguém está livre de sentir uma outra. Ninguém. Agora, com certeza deve ter gente pensando, eu não, né? Não sei se aqui agora, nesse momento, mas na vida sempre tem. Não, eu não. Tenho já uma pessoa que já ouvi ela falando mais de uma vez, assim, ela diz isso, de, nossa, tem uma coisa na minha vida que eu nunca senti, foi inveja. Tá bom, santa? Tá bom. Beleza. Porque não é, né, sobre isso, não é assim, mas é levado nesse lugar de, olha como eu sou um ser superior. Não existe isso. Vamos lá. Os meios de representação do sonho. Além dos fatores da condensação e do deslocamento do sonho, que vimos atuando na transformação dos pensamentos latentes em conteúdo manifesto do sonho, prosseguindo nessa investigação, encontraremos duas outras condições que têm influência indubitável na seleção do material que chegará ao sonho. Mas antes, mesmo ao risco de parecer parar no caminho, pretendo dar uma olhada nos processos envolvidos na interpretação do sonho. Não ignoro que a maneira mais fácil de esclarecê-los e de garantir sua confiabilidade ante as objeções seria escolher um sonho como modelo, desenvolver sua interpretação, como fiz no capítulo 2 com o sonho da injeção de írio, e então reunir os pensamentos oníricos assim descobertos, e reconstruir a formação do sonho a partir destes, ou seja, completando a análise do sonho mediante uma síntese. Realizei esse trabalho em vários exemplos, para minha instrução pessoal, mas não posso incluí-los aqui, pois escrúpulos em relação ao material psíquico para essa demonstração, aceitáveis por toda pessoa sensata, me impedem o uso. Na análise dos sonhos, esses escrúpulos não nos preocupavam tanto, pois a análise podia permanecer incompleta e conservar seu valor, embora penetrando somente parte do tecido onírico. No caso da síntese, porém, não vejo como pode ser convincente se não for completa. Eu só poderia oferecer aos leitores uma síntese completa dos sonhos de pessoas inteiramente desconhecidas.
mas como apenas pacientes neuróticos me fornecem os meios para isso, essa parte da exposição tende a ser adiada até que eu consiga, em outro lugar, levar a elucidação psicológica das neuroses ao ponto de estabelecer uma relação com o nosso tempo. E aqui tem uma nota acrescentada também, em 1909. Desde então, publiquei a análise e a síntese completa de 2 sonhos em A Análise Fragmentária de Histeria, de 1905. E aí, depois uma nota de 1914. A análise de Otto Rank, nem vou ler isso daqui, porque não é inglês, também é alemão. Um sonho que interpreta a si mesmo. Deve ser reconhecida como a interpretação mais completa de um sonho extenso. Minhas tentativas de produzir sonhos a partir da síntese dos pensamentos oníricos me ensinaram que o material obtido na interpretação não tem o mesmo valor. Uma parte deles é constituída dos pensamentos oníricos essenciais, que substituem completamente o sonho. E se não houvesse censura do sonho, bastariam como substituto para o sonho. A outra parte costumamos atribuir pouca importância. Também não se dá valor à afirmação de que todos esses pensamentos tiveram participação na formação do sonho. Antes, poderiam encontrar-se entre eles associações ligadas a vivências posteriores ao sonho, entre os momentos do sonhar e do interpretar. Essa parte abrange todas as vias de conexão que levaram do conteúdo manifesto do sonho aos pensamentos oníricos latentes, mas também as associações intermediárias e aproximativas, por meio das quais chegamos ao conhecimento dessas vias de conexão durante o trabalho interpretativo. Neste ponto, nos interessam exclusivamente os pensamentos oníricos essenciais. Em geral, estes se revelam como um complexo de pensamentos e lembranças de estrutura bastante intrincada, com todas as características das sequências de pensamentos do estado de vigília. Não é raro se tratar de consequências que partem de vários centros, mas que apresentam pontos de contato. Quase sempre, uma sequência de pensamentos possui sua contrapartida contrária, vinculada a ela mediante associação por contraste. Naturalmente, as partes dessa construção complicada mantêm múltiplas relações lógicas entre si. Formam primeiros e segundos planos, digressões e explicações, condições, demonstrações e objeções. Quando toda a massa desses pensamentos oníricos é submetida à pressão do trabalho do sonho, em que os fragmentos são revirados, esmigalhados e juntados, mais ou menos como gelo flutuante, surge a pergunta de o que sucede com os laços lógicos que até então formavam a estrutura. Como são representados no sonho os se, porque, como, embora ou então, e todas as outras conjunções, sem as quais não podemos entender frases e falas. A princípio, devemos responder que o sonho não dispõe dos meios de representação para essas relações lógicas entre os pensamentos oníricos. Na maioria das vezes, ele ignora todas essas conjunções e toma apenas o conteúdo substantivo dos pensamentos oníricos para elaborar. Cabe à interpretação do sonho restaurar os laços destruídos pelo trabalho do sonho. Se falta ao sonho essa capacidade de expressão, isso se deve necessariamente ao material psíquico a partir do qual ele é trabalhado. As artes plásticas, a pintura e a escultura têm uma limitação semelhante em relação à poesia, que pode recorrer à fala, e também aqui a razão da incapacidade se acha no material que as duas artes se empenham em elaborar para exprimir algo. Antes de descobrir as leis de expressão válidas para ela, a pintura ainda tentava compensar essa desvantagem. Em imagens antigas, bilhetes pendiam da boca das pessoas retratadas, em que estava escrito a fala que o pintor não conseguia representar na imagem. Neste ponto, talvez se faça uma objeção.
Talvez se conteste que o sonho abdica da representação de relações lógicas, pois existem sonhos em que ocorrem operações mentais das mais complicadas, em que elas são fundamentadas e refutadas, escarnecidas e comparadas como no pensamento desperto. No entanto, as aparências enganam também aqui. Ao interpretarmos esses sonhos, descobrimos que tudo isso é material do sonho, não uma representação do trabalho intelectual do sonho. O conteúdo dos pensamentos oníricos é reproduzido no aparente pensar do sonho, não as relações entre os pensamentos oníricos, cujo estabelecimento constitui o pensar. Apresentarei exemplos disso. O fato da constatação mais fácil é que todas as falas que ocorrem nos sonhos, expressamente designadas como tais, são sempre reproduções inalteradas ou apenas pouco modificadas de falas que se acham também nas lembranças do material do sonho. Com frequência, a fala é apenas uma alusão ao evento contido nos pensamentos oníricos. O sentido do sonho é totalmente diverso. Ó, também estava falando, lendo aqui e lembrando de algo que é difícil aqui, às vezes, dar alguns exemplos, porque eu tomo bastante cuidado para não trazer um caso, né, porque, sei lá, em algum momento não pareça que é uma exposição de caso, então, às vezes, fica difícil trazer. Mas, estava com uma paciente que ela estava dizendo de uma lembrança, e essa lembrança, ela não era uma lembrança falada, ela era uma visão. Então, ela coloca tem essa cena, mas eu não sei o que acontecia, eu não sei. E aí, a cena, eu lembrei disso porque ela descreve como um quadro. E aí, é isso, é aquilo, é uma cena, e o que eu consigo acessar é um sentimento a partir dessa cena. E aí, a gente vai tentando fazer contorno da cena, tentando dar uma interpretação para aquilo. Ela vai tentando reconstituir. E aí, quando ela vai tentando reconstituir, não é encontrar a verdade sobre a cena, mas é como um quadro mesmo, que foi pintado ali de um lugar e ela foi tentando dar uma interpretação para aquilo, que nem quando a gente olha mesmo um quadro, né? Você olha um quadro, sei lá, tem um quadro aqui na minha sala, de uma imagem, você fica tentando, nesse quadro, eu vou mostrar para vocês o quadro, para a gente ter um exemplo disso. Deixa eu ver, ali, ó, aqui. Não dá para ver bem, né? Mas o quadro, ele tem um banco, e aí umas árvores, ele é um jardim, e tem duas pessoas caminhando um pouco mais para frente. E aí, quando a gente olha para um quadro, é assim, parece que aquelas duas pessoas, talvez elas estivessem no banco, eu acho que era de tarde, acho que elas estavam conversando. Me parece que são duas mulheres, uma fazendo companhia para outra. E aí você vai colocando em palavras, assim, a descrição do quadro. A partir da descrição do quadro, a gente vai pensar, e o que essas mulheres poderiam estar conversando? Qual que é o sentimento que isso vem? Tem um teste psicológico que é assim, que vai mostrando várias imagens e a pessoa vai descrevendo. Eu esqueci, não sei se é o Rorschach. É o Rorschach? O Rorschach são imagens manchas, né? Mas tem alguns que são... quadros mesmo, né? Tem um de cenas de bichinhos até, que é infantil, que é Cat, se eu não me engano, não sei se ele ainda é usado, né? Formado há muito tempo. Né? A gente já faz muitos anos que não tem contato com isso. E tinha um outro que era o Cat versão adulto, que eles são pessoas mesmo nas cenas. Se eu não me engano, no HTP você também pede para a pessoa falar depois do desenho, que aí é o desenho que ela mesma fez, né? Pede. No HTP, quem aplica ele completo, porque tem gente que não aplica ele da forma completa, né? Que só pede para criança ou adulto, enfim, desenhar e faz uma interpretação do desenho. Eu acho que o HTP se torna muito mais rico quando você pede para a criança ou adulto descrever. E aí tem pessoas, né, porque tanto faz a idade, que conseguem criar uma cena para aquilo criativamente. Tem outras que não conseguem, você vê que falta recursos ali de fantasia, e isso já é importante
para a gente entender ali e avaliar. Legal que cada prancha, né, que chama, tem um estímulo específico, assim, e aí eu me lembro claramente de, as pranchas que têm relação com a vida sexual. A pessoa que tinha mais uma repressão não conseguia criar nada a partir daquilo, né, e aí, e eu lembro que quando a gente fez com uma pessoa que era super criativa, assim. E aí as pranchas que tinham relação com conteúdo ali de sexualidade mesmo, de sexo, de relação, a pessoa travava, como, tipo, nada. Nada saía daquilo, gente. Era impressionante. As outras pranchas, elas faziam, tipo, uma super cena. E nessas, super vazio, assim, né? Você vê que já aparece algo ali. Sabe que na faculdade também, eu lembro de um que aí eu não sei, eu tenho uma memória fraca a respeito disso, do significado assim, da coisa, mas eu lembro que uma professora levou várias imagens ambíguas, e tem algumas bem famosas, assim, conhecidas, de um que são duas pessoas se beijando, mas também pode ser um vaso, vocês já devem ter visto essa. Essa não é do Rorschach, que são manchas? Não acho que é. Eu acho que não é do Rorschach, porque são imagens ambíguas que você consegue ver duas coisas. Sabe, depois eu vou ver se eu acho, assim, mas se a gente jogar na internet, você consegue. São dois que aí tem a questão vasos. do plano e fundo, não é? Que aí se você Cada olha pessoa vê uma coisa. Isso. E aí ela levou algumas imagens dessa, e aí as pessoas iam também descrevendo o que elas viam. E é muito curioso quem vê primeiro o quê. E a reação depois de ver uma segunda imagem. Nossa, isso é muito interessante, porque, claro que a gente não está dizendo que isso vai dizer da personalidade de uma pessoa, né? Não é esse o ponto, mas assim, os recursos de fantasia, a fantasia que aparece para cada sujeito, diz bastante sobre ele. E aí eu trago isso pensando na clínica, porque tem pessoas que podem, assim como essa pessoa que eu estou trazendo aqui, trouxe para mim como uma imagem paralisada, isso aí. São imagens ambíguas que a gente via falando sobre ela. Então, essa pessoa, ela traz uma cena parada, assim, um quadro mesmo parado, e é preciso que a gente vá buscando, então, primeiro uma descrição, depois o sentimento, para tentar trazer algum significado para aquilo. Porque se há lembrança sobre aquilo, daquela cena, então há mais. Há mais que ela ainda não consegue alcançar, mas que a gente vai tentar. É que, assim como Freud, não dá para eu trazer aqui a cena exata, né? Ficamos limitados nisso, mas eu acho que dizendo assim já dá para vocês pensarem na clínica de vocês e como isso aparece. Deixa eu ver aqui só. Eu vou ler mais essa página e metade da outra, que aí acho que vai casar o tempo certinho, e aí a gente para, porque senão não vai fazer sentido que esse capítulo é maior, tá bom? Vamos lá. No entanto, não negarei que também o trabalho do pensamento crítico, que não repete simplesmente o material dos pensamentos oníricos, contribui para a formação do sonho. Esclarecerei a influência desse fator no final dessa discussão. Veremos então que esse trabalho de pensamento é provocado não pelos pensamentos oníricos, mas pelo sonho, que em certo sentido já está pronto. Provisoriamente, então, dizemos que as relações lógicas entre os pensamentos oníricos de forma especial. Quando, por exemplo, ocorre uma contradição no sonho, trata-se ou de uma contradição ao sonho ou de uma contradição vinda do conteúdo de um dos pensamentos oníricos. A contradição no sonho corresponde a uma contradição entre os pensamentos oníricos apenas por uma mediação bastante indireta. Assim como a pintura finalmente conseguiu expressar pelo menos a intenção das palavras das pessoas representadas, olha aqui, pensa no que eu falei da cena que a paciente descreve nesse trecho. Assim como a pintura finalmente conseguiu expressar pelo menos a intenção das palavras das pessoas representadas, então afeto, ameaça, advertência, etc., de outra forma que não por bilhetes que saíam da boca, também para o sonho se deu a possibilidade de considerar algumas relações lógicas entre pensamentos oníricos,
mediante uma modificação adequada da representação característica do sonho. Pode-se constatar que diferentes sonhos variam bastante nesse aspecto. Enquanto um ignora completamente a estrutura lógica de seu material, outro procura indicá-la do modo mais completo possível. Nisso, ele se distancia mais ou menos do texto de que dispõe para trabalhar. Os sonhos variam de forma semelhante em relação à estrutura temporal dos pensamentos oníricos, quando essa foi estabelecida no inconsciente, como, por exemplo, no sonho da injeção de ímã. Mas que meios possui o trabalho do sonho para indicar as relações do material do sonho tão difíceis de serem representadas? Tentarei enumerá-los um a um. Vou parar aqui nessa, e aí, na semana seguinte, a gente volta, eu vou colocar nesse último parágrafo da página 355. E a gente lê que vai fazer sentido, porque aí ele vai começar a enumerar. E eu vou aproveitar também, vou falar aqui com vocês até onde a gente vai. A gente tem encontro agora no dia 11 e no dia 18. Depois a gente para por 2 semanas, no dia 25 e no dia 1º. Então, a gente vai até dia 18 de dezembro e volta no dia 8 de janeiro. Tá bom? Tem mais metade dele. Talvez eu só volte dia 15, mas volte aí, pessoal. Se esforça para estar aqui no dia 8. Vocês não me deixam sozinha. Vai dar o Luca aqui, ó, do meu ladinho aqui, ó. Deixa ele aí, dá um livro. É quinta, né? Eu vou pra clínica, deixa ele com o Caio. Tá tudo certo. Agora que eu... Do lado, volte dia 8. Vocês não me abandonem em janeiro. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.